volta aqui para mais um vídeo. Vou trazer uma análise para vocês de uma partida de campeonato oficial que eu joguei ontem no Sesc Caiobá, que é um aberto muito legal, um torneio bem diferenciado. Para mim é um torneio aberto que tem as melhores condições no Brasil. Eu joguei ano passado esse torneio também, fiquei em segundo lugar. E eu joguei esse ano, foram 3 eventos esse ano. Torneio de Blitz, torneio de Rápidas e o torneio clássico. No Blitz eu fiquei em quarto lugar, no de Rápidas eu fiquei em sétimo. E no clássico eu não vou falar que lugar eu fiquei ainda para não estragar o spoiler. Essa aqui foi a última rodada. Eu estava liderando o torneio com mais 4 jogadores. Eu tinha 6,5 pontos em 8 jogos. Tinha 5 vitórias e 3 empates até então. E eu estou enfrentando aqui o Axel Bachmann, jogador do Paraguai. Jogador que já foi número 1 da América Latina em algum momento. Joguei várias vezes com ele já. É um adversário que eu conheço bem. A última que eu joguei com ele eu perdi no Floripa Winter, que é um torneio que aconteceu no meio do ano passado. Mas eu ganhei dele no Floripa Open, no principal, em janeiro do ano passado, 2022 também. E foi o torneio que eu fui campeão, inclusive. Mas chegamos aqui para mais uma partida bem decisiva com ele. Dessa vez eu tô com as peças brancas. Talvez eu faça alguns outros vídeos aqui pro canal das outras rodadas. Teve bastante coisa legal nesse torneio. Mas essa aqui, claro, foi a partida decisiva da última rodada. Antes de começar o vídeo, antes de começar a análise, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. E vamos lá para a partida. Então, fazer aquele padrão de análise sempre, eu deixo a barrinha ligada. Eu não estou vendo os lances da barrinha, tá? Eu estou vendo o mesmo tanto que vocês, só vejo a barrinha oscilando. Quando eu for ligar o engine, eu aviso para vocês que eu vou ligar o engine. Eu já analisei algumas coisas dessa partida, claro, com o computador, então já tenho algumas coisas na cabeça aqui para comentar com vocês. Então eu joguei D4, ele jogou cavalo F6, C4, E6, e aí cavalo F3. Ele costuma jogar muito bispo B4 cheque, inclusive foi o que ele jogou comigo na última partida que a gente tinha se enfrentado quase um ano atrás, em julho de 2022. E é o que ele costuma fazer mais. Vou derrubar água aqui, certeza, para colocar água. Ah, não. Derrubei um pouco. Mas ele não jogou cheque nessa partida. Ele joga às vezes D5, mas é mais bispo B4 cheque, é a Bogo Índia. Ele jogou C5, que é um lance que ele não está muito acostumado a fazer, mas eu tinha olhado um pouco a possibilidade dele jogar a Benoni, que é uma defesa sempre arriscada. E interessante, busca bastante desequilíbrio. Eu conheço, o Axel é um cara que é muito guerreiro, muito lutador sempre, então ele sempre busca, de um jeito ou de outro, chances de vitória. E quando ele busca bastante chances de vitória, ele também dá chance para o adversário ganhar dele, eventualmente. Né? Tanto que nessa parte daqui, a última que ele me ganhou, eu fiquei com uma posição muito boa no começo, mas não consegui aproveitar bem, e depois eu acabei perdendo. Era uma posição que tinha muitos desequilíbrios. Né? Você pode jogar o xadrez de um jeito mais calmo, buscando uma pequena vantagem, e essas partidas tendem a terminar um pouco mais em empate, né? Bom, eu joguei D5, a linha mais ambiciosa, claro, contra Benoni. Ele tomou, eu tomei. D6, cavalo C3, e ele jogou G6. Eu joguei bastante peão-dama ao longo, enfim, dos últimos anos. Eu jogando de brancas nos campeonatos, mas me jogaram poucas vezes a Benoni. E eu não tenho bons resultados contra a Benoni. Eu gostava muito da linha de bispo F4, mas eu lembro que eu tinha uma preparação boa nessa variante, mas assim, eu perdi várias que eu joguei usando o bispo F4. E eu não tenho mais estudado tanto essa linha. Então eu joguei E4, que é um lance que eu tenho olhado um pouco mais agora. É a linha principal, bispo G7. O branco pode jogar de mil maneiras aqui. Eu joguei bispo E2. E ele fez roque, e a linha tradicional é com roque aqui também. O branco faz roque pequeno. E aí depois de torre 8, atacando o peão, cavalo D2, que é um lance um pouco esquisito, porque você fecha o bispo, mas você evita a troca desse bispo de C8, que é a peça que o preto quer se livrar, porque repara que o bispo não tem casa boa aqui. E é um meio jogo bem confuso. O branco busca a vantagem, mas eu tenho que me esforçar um pouco para desenvolver, porque eu estou um pouco preso aqui. Muitas vezes o plano é A4, torre A3, dama C2 para depois jogar cavalo C4, a torre às vezes passa para outro lado aqui. Esse bispo aqui você tem que ter um pouco de paciência para desenvolver. Mas eu joguei outra linha que é bispo E3, que é uma linha que eu já tinha olhado algumas vezes, nunca tinha jogado. E era rodada de manhã. Eu imaginei que ele não é de preparar muito também, o Axel. Então, imaginei que ele não preparou muito, mas esse lance foi com certeza uma surpresa para ele, porque ele deve ter olhado que eu jogava o bispo F4 e era o que ele devia esperar mais. Então, quando você tem uma análise legal de uma variante que você não jogou ainda em partidas oficiais, isso tem um valor muito bom. Porque eu já vou ter um conhecimento bom e vou pegar meu adversário de surpresa, né?
você jogar uma linha diferente só para tirar o adversário não faz sentido se você não conhece a posição, né? É uma escolha que não é legal. E agora meu plano é bem simples, eu quero fazer cavalo D2 com o bispo já desenvolvido aqui em E3. Então esse aqui já seria um erro grave, estratégico. Parece um lance super natural, né? A barrinha diz que tá tudo bem aqui, mas o branco já tem vantagem boa depois de cavalo D2 nessa posição. Isso aqui é bem chato para as pretas já. Você não consegue trocar esse bispo do C8. E se eu deixar mais tempo, essa vantagem vai subir aqui, com certeza. Claro que é possível o lance, tá? Mas é um erro, assim. E o branco preto vai ter um meio jogo muito difícil. Então ele jogou bispo G4, que é o lance natural. Ele quer tomar aqui meu cavalo. Eu posso deixar para pegar o par de bispo. Mas nessas posições de Benoni, geralmente o cavalo joga um pouco melhor que o bispo. Eu quero levar o cavalo para C4. Ele trocou, eu troquei de dama. Ele mandou A6, A4. Cavalo de BD7. E aí eu fiz o roque. Eita. Posso continuar acompanhando aqui. Tava um pouco melhor lá em Caiobá, no Paraná, né? Voltei para São Paulo, já começou a ficar um pouco esquisita. Então, assim, na Benoni, normalmente você quer trocar dois pares de peças com zetade pretas. Ele já trocou um bispo, se ele trocar mais um cavalo, por exemplo, a tendência dele é ficar numa posição tranquila, porque o branco tem mais espaço, então quanto mais peça trocar, ajuda as pretas. Mas eu vou evitar um pouco essa troca. Ele jogou dama E7. Eu conhecia só a torre 8, aí H3, mas ele já tá numa parte mais avançada aqui da abertura. Ele tem muitas opções aqui aceitáveis. Ele jogou dama E7, eu fiz H3, que é um lance bem útil, em várias posições. Ele jogou torre de AB8, e aqui eu joguei um lance que eu... É um lance bom, mas acho que eu fui um pouco precipitado. Podemos acompanhar o tempo aqui, né? É muito legal que, como teve transmissão no chess.com aqui, a gente consegue acompanhar o relógio, né? Então tem 1h30 até agora, ele tem 1h18. E vocês sabem que a coisa da administração do tempo é uma coisa muito presente nas minhas partidas, né? Essa dificuldade de lidar. E é uma coisa que me interessa muito sempre acompanhar, né? Inclusive nessa análise eu vou olhar com mais calma até o tempo que eu gastei em cada lance e tentar usar isso como uma observação da partida também do ponto de vista prático, né? Não só os lances, mas o tempo gasto. Então esse aqui eu joguei acho mais ou menos rápido, bispo F4, gastei 10 minutos nesse lance. Porque eu vi que ele podia fazer cavalo H5, mas eu não dei muita bola pra esse lance. Eu acho que torre 1 era melhor nessa posição. Eu não consigo ainda fazer cavalo C4, porque ele tá ganhando esse peão. Talvez até possa, porque tem uns golpes, mas eu já permito B5 também, então esse aqui é precipitado. Esse aqui seria bem natural, torre 1. Porque eu sei dessa posição que o bispo tem que sair daqui, muitas vezes. Já que eu tô batendo num ponto estranho aqui, né? Então o bispo F4 é temático. Bispo G5 acho que é possível também. Se ele fizer H6 eu volto, se ele vier enfraquecendo também, eu não me incomodo, ele entrega muitas casas, né? Mas eu joguei esse. Eu quero ficar de olho aqui e preparar um cavalo C4. Ele jogou mais ou menos rápido o cavalo H5, bispo H2. E ele tomou uma decisão muito concreta aqui. Eu sinceramente não achei que foi. Não me incomodava a decisão dele, né? F5 é interessante direto. Dava uma certa confusão imediata. Mas ele deu o bispo aqui em C3. Peão toma. E aí ele veio com F5 rápido. Eu imaginei que ele podia fazer isso. E agora a gente entra num tipo de posição já interessante. Então, uma coisa que eu gosto de observar sempre, que eu gosto de falar para vocês também, é a visão que eu tenho do jogador. Né? Eu acho que eu até dou um pouco de mais de importância para isso, em entender como o jogador joga, o tipo de posição que ele joga, né? E eu penso muito isso durante a partida também. Não sei o quanto que isso ajuda de verdade, mas eu acho interessante observar isso, né? Como a gente tem vários jogadores, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, de nível similar, por exemplo, ao Axel, outro jogador de 2.600, o próprio Fear, por exemplo, e com estilos muito diferentes um do outro, né? Eu acho muito legal isso. Então o Axel é um cara que ele busca bastante desequilíbrio, né? Esse é o estilo dele que eu falei até no começo do vídeo. Então, assim, ele já entrega o bispo, ele joga o F5, ele tem uma ideia de colocar uma pressão aqui rápido, e tem a ideia de fazer F4, que é um lance. É um lance que pode ser muito bom, pode ser estranho às vezes, porque ele fecha o meu bispo, dá um pouco de aflição fechar o bispo, mas ele também deixa o meu centro muito firme aqui. Ele abriu a coluna, inclusive, com esse bispo C3, e ele pode fazer falta esse bispo também em G7 defendendo o rei dele. Eu pensei um pouco em F4 aqui, mas depois. Esse eu não olhei com o computador. Mas pelo que eu analisei na hora, não chega bem esse lance. Porque eu fiquei com um pouco de medo de F4, e depois eu entendi que eu não precisava ter medo desse lance. E eu acho que esse aqui não chega bem, na verdade, F4. Que iguala o computador. Eu pensei em uma coisa assim: cavalo F6,
E5, acho que ele toma mesmo. Eu pensei nessa posição aqui. Torre 1, toma. Eu não consegui chegar numa conclusão. Toma. É, o computador concorda com isso. Toma, pensei em F5 aqui para bispo D6. Esse aqui eu acho que eu tô ficando pior, né? Cavalo F6. Ainda dá igualdade. Mas assim, eu já vou perder esse, né? O cavalo vai atacar aqui, atacar aqui. Nem sei como é que iguala aqui. Torre 6, eu pensei. Mas aí cavalo D5. Deixa eu ver o que diz o computador aqui. Não, eu tô pior aqui já. Ele diz quase igualdade, mas eu tô pior. Ele diz C4, entregando mais um peão aqui. Então isso aqui não é legal pra mim. Mas por quê? Aí entra aquela coisa de você ah, se guiar mais pelo conceito. Primeira coisa eu falei, putz, eu não posso deixar F4, meu bicho vai morrer se ele jogar F4. Mas depois eu comecei a entender que o F4 tem lados negativos pra ele também. Esse peão tá defendido por um cavalo. Ou seja, não é que ele jogou F4 e G5 já e garantiu a estabilidade do peão e ele pode usar esse cavalo pra outra coisa. Não, ele tá tendo que alugar o cavalo dele, a torre dele pra defender esse peão. E meu bispo pode abrir em algum momento, né? Por outro lado, ele me dá uma super estabilidade no centro, não atacando esse peão mais, né, quando ele joga F4. Então eu gastei um tempo aqui já. É, é legal ver do tempo, mas toda hora que eu faço análise eu já fico. Me sinto, me sinto meio mal. Como é que eu gastei 25 minutos aqui? É uma posição complicada. É uma posição. Não é uma posição de ataque maluca, de sacrifício, não, mas é uma posição estrategicamente complicada. Então é difícil você chegar em umas conclusões aqui. Mas eu lembro que eu cheguei mais ou menos rápido na conclusão que eu não devia me preocupar com F4. Só que eu fiquei pensando em outros lances, que eu nem lembro quais lances, né? Não, eu pensei muito em F4, que eu acho que não é uma decisão legal pensar muito em F4, porque enfraquece muito o centro e... isso aqui talvez seja um capítulo do meu livro, mas é um tema bem avançado esse, o F4, que é um tema que eu penso do seguinte, o meu adversário, ele quer jogar F4. Então, assim, às vezes a gente tem essa coisa de se desesperar com uma ameaça do adversário, sendo que a ameaça não é tão grave assim. Então, ameaça é uma coisa muito relativa. Se o cara ameaçou mate, ou ameaçou me dano, eu tenho que defender. Agora, se o cara ameaçou trancar meu bispo, beleza, não é que ele ganhou meu bispo. Ele vai limitar meu bispo por um tempo, mas ele tem lados negativos também. Então, às vezes, quando você enfrenta um jogador, vamos dizer, que ameaçou isso, mesmo tem jogador que pensa muito em defender. Fala, pô, o cara ameaçou F4, eu tenho que defender F4. Então, eu tenho que jogar F4, não importa o que aconteça. Não, você tem que calcular se essa ameaça realmente é grave. Então, você avaliar a força de uma ameaça é uma coisa delicada, difícil de fazer. Porque tem vários tipos de ameaça. Então, tem ameaça que você pode simplesmente ignorar e deixar o adversário fazer o plano dele. Então, você tentar. Outra coisa que entra nisso é você tentar evitar muito o que o seu adversário quer fazer. Isso é um erro grave também. Então, o cara quer fazer isso, opa, vou evitar. Quando você tenta evitar tudo, sempre dá errado. Mas você tem que deixar seu adversário jogar também. Porque quando você deixa ele jogar, ele também deixa você jogar, né? Então, é uma coisa meio avançada isso de análise, mas eu acho bem legal. Eu penso muito nas partidas. Então, eu deixei ele jogar. Joguei Torre B1 aqui. Que é um lance que eu tinha certeza que era muito útil, porque eu crio aqui uma tensão já em B7. Eu deixo ele fazer o F4 se ele quiser. E ele pensou um tempinho até. Ele pensou 11 minutos e fez F4. Eu joguei C4, que é um lance que eu nem conseguia explicar tão bem qual que é a necessidade de fazer agora, mas eu achava que era importante deixar esse peão bem atrasado. Eu poderia dobrar direto com torre B3 e torre B1, mas não sei, eu não gostava tanto. Pra mim era tão útil o C4 aqui. Viu como eu joguei rápido esse lance, ó. Aqui, eu até achei que eu tinha pensado mais. Aqui eu tô de parabéns. C4 foi uma decisão prática. É um lance normal. O engenheiro acha razoável. Pra mim é um lance legal esse, porque estabiliza a estrutura, garante a fraqueza de B5, de B7 mais ainda. E quando o cavalo E5, aqui eu entrei num outro dilema. Porque uma das ideias do C4 era ter a opção de torre B3, evitando o F3 aqui, né? O F3, será que é uma ameaça grave ou não? Difícil dizer também, porque F3 ele sacrifica o peão para abrir meu rei. E a gente volta naquele outro tema. Então, por exemplo, pensando aqui, estou jogando com o Axel, um cara de 2.600, um jogador, já ganhei dele algumas vezes, claro, mas é um adversário que tem um rate maior que eu, um cara que eu respeito, um cara que a tendência é ter mais dificuldade para jogar com ele do que ele ter dificuldade comigo, né? Um cara favorito na partida, mesmo que eu tô de brancas, né? Mas ele vai ser favorito independente da cor. Se eu tô de brancas, é claro que equilibra um pouco mais. Então, eu já percebi muito que eu tenho uma certa dificuldade
dessa coisa. O cara ameaçou alguma coisa, principalmente quando é o cara que você vê ele como um jogador, vamos dizer, que tá tentando jogar pra desequilibrar, ou tá buscando mais o ponto contra você, você tem a maneira de defender. Então aqui eu não tava querendo jogar a torre B3 justamente pra não defender a ameaça dele. Eu achava que não precisava defender essa ameaça. É claro que é muito subjetivo, né? Pensar assim. O xadrez é feito de análise de lance, é um jogo bem mais exato do que isso que eu tô falando pra vocês, né? Mas essa coisa da postura eu acho que entra bastante. Então eu me forcei aqui um pouco a fazer a torre B6 funcionar, que é o lance que eu queria mais fazer, porque eu já bato aqui no ponto de D6, eu deixo ele jogar F3, porque eu já tive muito essa postura de, opa, o cara ameaçou F3, não sei nem se é tão na dúvida eu vou defender. Essa postura não é legal, né? E você se guiar só pro conceito também não é legal, né? Então, assim, é um dilema sempre, né? Por isso que é tão legal a arte de analisar umas partidas, de você evoluir, é tão complexo e abstrato, porque depende sempre de milhões de coisas, né? Mas eu analisei aqui depois de Torre B3, eu tinha uma análise concreta, não foi só baseado no achismo, né? Dama D7 me incomodava um pouco aqui. Que bate no peão, e eu pensei, assim que eu achei estranho, né? Esse aqui a linha eu não chequei no computador também. Torre B1, aliás, vai ser um pouco longa essa análise, tô até vendo já. Dama por A4, me incomodava isso aqui. Torre B7 eu sinto que tá quase perdendo aqui. É, realmente é ruim. Não sabia por quê, mas eu tô muito. Agora tá estranho o bispo em H2, que eu tô levando mate também aqui. Tem cheque pra ver, tem um dama C2, eu tô muito preso aqui, né? Talvez torre B6 aqui seja legal. Acho que eu tô um pouco pior já, não sei como. Já tem que vigiar F3 de novo. Dama C2. Eu acho que eu tenho dama D1, mas não sei aqui. Nem sei o que ele recomenda depois de dama D7. Eu pensei em torre A1, eu pensei exatamente nesse lance. Pensei nesse lance, torre A1. Porque eu mantenho uma estabilidade, eu posso fazer cavalo F3, que era um lance possível pra quê? Pra trocar a melhor peça dele. Mas eu também não queria fazer cavalo F3. Não queria ajudar ele. E aqui ele diz dama G7, que é um lance estranho. Torre 8 eu não pensei. Eu pensei tipo em torre F7, assim. Ele gosta um pouquinho do branco, cavalo F3, troca a melhor peça dele. Esse é um tipo de posição que eu pensei, assim, também. O bispo aqui tá limitado, mas ele tá batendo nesse ponto. E não tem G5 nunca, o cavalo tá caindo. Minha história é muito boa aqui no centro, com esse peão atrasado em D6. Segue um jogo confuso. Podia ser torre B3. Mas eu fui um pouco guiado por isso. Eu falei, não, eu vou deixar ele jogar F3. Né? É, eu joguei torre B6. Esse aqui também era possível. Eu joguei torre B6. Então, eu sei que muita gente que assiste os vídeos aqui no canal pede para fazer essas análises mais profundas e eu falo muito isso. Eu tenho muito pensamentos de postura durante a partida também. Não só lance, 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 né? Tem a parte um pouco psicológica que entra. E eu não sei se eu coloco a devida importância, eu coloco até às vezes um pouco demais. Mas eu acho que é legal isso, pelo menos para fazer análise depois, né? Observar essas decisões. Então eu falei, ó, você quer jogar F3? Joga o seu F3. Eu quero jogar um lance mais ambicioso para deixar a dama dele mais presa. Se jogar a dama D7 agora tem cara de ser bem estranho. O engenheiro acha que é ok ainda, mas eu posso já pensar em torre B1. Sei lá, por exemplo. Posso pensar em cavalo F3 também aqui, né? Não sei. Ah, essa aqui é a posição eu pensei. Isso, toma, 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 torre D6. Eu falei, aqui tem que estar muito interessante pro branco, pelo menos. E tá confuso, né? Porque eu tenho dois passados centrais aqui. Eu tenho um peão a menos, ele tem três. Só que meus peões são centrais, né? Super confuso esse meio jogo. Ele dá uma vantagenzinha preta agora. Nessa posição eu lembro que eu não tinha medo. Mas ele pensou bastante aqui e jogou F3 mesmo. Né? Ele embarcou nessa. Olha o tempo que eu gastei aqui no torre B6. E o torre B3 era muito mais prático. Porque eu falo, nem preciso estressar com F3. Mas eu achei que era um lance pouco ambicioso, né? Porque ele jogaria dama D7. Então eu falei, deixa ele jogar F3 e vamos ver, mudar o caráter de posição. Eu sabia também que quando ele joga F3, meu bispo vive, né? Então ele conquista uma vantagem, um potencial de ataque, mas ele me ajuda num problema estratégico, que é o bispo de H2 mal colocado, né? Torre B6, que é um lance super aceitável, F3, e aqui eu. Pois é, eu joguei cavalo F3 mesmo, porque eu já tinha analisado. E na hora que eu fui jogar, eu percebi que tinha dama E3. Mas assim, como eu sempre vivo esse dilema da coisa do tempo, eu falei, não, eu não posso ficar, né? Muitas vezes, o que eu faço? Eu vejo, eu decidi jogar esse.
Só que chegou no lance, putz, e agora dama E3? Só que eu tenho 35 minutos, eu me conheço. Eu sei que eu vou ter que gastar pelo menos uns 10, 15 minutos pra entender o dama E3, que é um lance meio delicado, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou jogar cavalo F3 mesmo, já analisei, vou tentar ser prático. Então, quando a gente fala da coisa do gasto do tempo, o problema principal, vamos dizer, que eu enfrento nas partidas não é gastar 40 minutos no lance. Esse é um dos problemas. Às vezes, o principal é sempre gastar bastante tempo pro lance, é a constância. Se eu jogar rápido a partida inteira e um momento eu parar, gastar meia hora, tá beleza. O problema é gastar meia hora, depois gastar mais 10 aqui, 15 ali, 15 ali. É o todo, né, que faz a diferença. Então, esse momento eu achei que eu tinha que jogar rápido mesmo. Eu falei, ah, quer saber, eu vou tomar F3. Mas dama E3 era bem legal, era um lance bom. Depois eu falei na partida, depois do fim da partida eu falei pra ele do dama E3, mas ele falou que ia tomar. Tô ameaçando agora tomar em E5, né, talvez. Tomar. Se chegar F4 eu tô bem aqui. Meu rei tá aberto, mas assim, eu tô expulsando o cavalo dele. Ele tem vários problemas também. Ele falou G5. E aí, quando ele falou depois, eu falei, realmente G5 é bom. Mas aqui o branco tem muitas chances legais, porque cavalo F4 parece super desagradável, né? Realmente é desagradável. Mas aqui acho que torre G1 era um lance. Mas eu nem cheguei no G5, né? E essa posição ela é super tensa. Porque ele tem coisas boas, só que eu tenho um monte de coisa boa também. Olha como ficou legal a torre em B6 agora. A dama tá meio presa, a dama tá aqui, a dama tá presa ali, tô ameaçando ali, tem uma cravada aqui. Então ele tem que jogar RH8 e eu acho que H4. Isso aqui eu chequei pro computador. H6, toma. Essa posição é muito maluca, porque os dois reis estão super abertos. Eu acho que era um lance de. Isso, cavalo F3, é. Agora eu liguei o engine rapidinho ali. Pra eliminar essa peça dele. E se cavalo C4, dama C3, cheque. E tá confuso ainda. Não sei. Eu achei que dava vantagem pro branco. Dama E3. Mas eu falei, bom, eu vi essa posição tomando, joguei rápido. Aqui. Por que eu falei essa coisa do tempo, né? Porque eu falei, pô, joguei cavalo F3 rápido, beleza, olha só como eu tô bem. Não quer dizer nada, é um lance. Né? A partida durou, enfim. A partida dura em média 40, 50 lances. Se você jogar um lance rápido não ajuda em nada, né? Então é ter essa postura sempre, a constância, né, da sua velocidade, que ajuda você a ter uma boa administração de tempo. Então esse eu joguei rápido, cavalo F3, gastei um minuto. Aí ele tomou, eu tomei. Eu não entendi o que ele pensou aqui. Até ia perguntar pra ele, o que ele pensou nessa posição? Ele gastou um tempão aqui. Tipo, 3 minutos pra mim era um lance super forçado aqui. Porque se torre F3 eu tomo de bispo, né? Deixa eu ver se... Que engraçado, pode ser que ele tava pensando no próximo lance, né? Não tem nenhum sentido aqui. A alternativa aqui é cavalo F4, que é um lance absurdo porque eu tomo, né? Ele gastou 3 minutos aqui, eu não entendi por quê. Mas tudo bem. Eu tomei, e aí cavalo F4. Eu tomei, ele tomou. Essa posição eu tinha visto lá atrás, lá no torre B6. Então, ó, no torre B6, que foi o lance... Cadê? 20? Aqui é 23. Já tem que começar a analisar essa posição lá atrás. Eu falei, pô, meu rei tá um pouco aberto, mas essas posições não costumam ter mate. Né? Meu rei tá bem aqui, ele se defende se precisar, tem bastante peão em volta. Ele não tem torre passando, né? A torre não passa pra coluna G. Isso aqui tá fechado, claro. Eu joguei torre FB1, meio no conceito, aqui analisei um pouco, mas eu senti que, assim, esse lance é obrigatório fazer, torre B1 pra contra-atacar. O rei dele também tá bem exposto, né? Ele veio dama G5 e eu joguei rei F1. Isso aqui era possível, mas dá uma certa claustrofobia RH2, né? Esse aqui parece bem mais inteligente, porque eu posso trazer o rei para E2 e meus peões defendem bem aqui, pelo menos por uns lances. E ele jogou dama H5. Ele gastou 4 minutos aqui. E ele é um cara que costuma ser bem prático. Então, assim, o fato de eu chegar nessa posição com o tempo equilibrado foi bom. Acho que eu tava. Por mais que eu dei aquela pensada grande, em 2 momentos eu pensei bastante. Eu acho que eu consegui manter uma velocidade boa ao longo dessa partida. Vocês me conhecem, né? É muito raro eu entrar com um jogador mais ou menos do meu rating próximo com tempos iguais, assim. Não precisa nem ser. Não precisa nem ter um rating tão alto pra ficar melhor que eu no tempo. Então até que eu tava me comportando bem, eu acho. E aqui eu gastei 5 minutos, eu não entendi esse lance que eu fiz. Eu não lembro que eu analisei aqui. Porque, por exemplo, ele tá ameaçando a H3, tudo bem. Eu entendi que a poção resultante que a gente vai entrar agora era muito perigosa pra mim. Eu não sei porque eu não joguei rei G2 aqui. Eu não consigo entender porque eu não joguei rei G2. Eu lembro que eu vi que ele podia dobrar aqui e eu jogo esse. Essa defesa eu tinha visto em vários momentos.
Eu, eu lembro que eu vi, porque assim, se ele jogar cheque, eu volto. E ele não tá ganhando nada também. Eu tô ameaçando torre B7, já ganhei um peão, tô ameaçando torre D6. E. Ah, será que foi esse lance que me assustou? Não, mas eu saio pré-2. Pra se jogar aqui, eu acho que ele tá quase perdendo, né? Acho que torre B7, dama B2, né? É, isso aqui eu vi essas ideias. Meu rei ficava bem aqui em E2. Não tem nada aqui. Ele não consegue me dar cheque, né? Torre H1, rei E2, eu não tenho mais nenhum cheque aqui. E ele vai ter que defender um ataque violento aqui na diagonal, né? Mais se mate aqui. Tem um torre B8 trocando se precisar. Então eu senti que esse aqui não era bom. Eu não consigo explicar aqui que eu viajei aqui. Que o torre H4 direto é a mesma coisa. Eu tomo lá. Isso eu vi também. Porque essa formação dá medo. Parece que o cara vai me dar mate aqui, né? Só que eu jogo esse. De novo, não tem nada aqui. Dama F3 está defendido. Cheque eu pego a torre. E se cheque F1. Eu vi esse tipo de escapada aqui. Torre H1, rei E2. Não tem nada aqui. Eu suspeito que eu pensei nessa posição aqui. Eu acho que eu pensei ele jogar torre H4 direto. Ah, isso aqui também não dá certo, mas eu acho que foi isso que eu pensei. Eu não consegui jogar torre B3 ainda. Então se eu tomar em B7. Será que era aí? Mas não faz sentido também. E torre H3 não tem cabimento, tá certo, né? Não, eu vou dar cheque, cheque, né? Vamos dizer que ele troca. Esse ele tá perdendo quase, né? Não. Porque dama B2 eu não tenho. Ah, acho que eu pensei nesse. Eu vi que ele tinha mate aqui. Ah, eu vi essa posição. Só que eu dou cheque primeiro aqui, né? Ah, não, essa posição eu não cheguei com o computador. Se rei G7 eu dou cheque. Eu devo ganhar, talvez, né? Com dama F6, sei lá. Não é tão claro como é que eu ganho, na verdade. Deixa eu ver o computador aqui. Bom, cheque tem que ser única. E aí, cheque. G5 única e dama C3 única. Mas é um lance bem lógico. Dama C3 defende aqui. E cheque eu escapo mais ou menos fácil. E eu tenho um ataque violento de novo aqui em F6, né? Será que foi isso que eu esqueci? Porque aqui torre B8 é única. Ah, acho que foi isso então. Esse rei F7. Ah, foi isso. Eu não vi essa linha. Ah, não, então tá explicado, tá. Eu lembro que eu fiquei pensando ontem, eu falei, o que, que eu não vi nessa posição, né? Não, é isso aqui não era simples. Não era, o resto era bem simples. Porque eu escapava com o rei F1 rei E2, né? E aqui ele fala que torre B7, eu vi esse rei escapando aqui, eu achei que eu perdi essa posição. Torre B8, rei D7, torre B7, rei C8. Ah, isso aqui é perpétuo, uau. Ah, não, esse eu nunca ia imaginar. Dama B2, né? E eu dou cheque. Como que é perpétuo? Esse, cheque, rei B6, cheque. Ah, e aí eu volto pra G7, ele tá muito fora de jogo, né? Esse rei A5, imagino que cheque, cheque. É, tem que calcular bastante coisa aqui, mas agora fica meio claro, né? Que aqui é cheque, e aqui tudo bem, aqui é perpétuo. E dama B2, rei B6. Não é fácil, né? Toda essa variante. 28 minutos de análise já, hein? Tá legal essa análise. Mas a outra opção aqui é jogar dama E3. Não, cheque primeiro lá e dama E... Esse é um lance difícil de entender também. Porque eu tenho que ficar de olho nessa casa. E claro, dama D3 seria muito feio, né? Porque eu só defendo, não ameaço nada. Ah, daí torre H1 ganha. Legal, hein? Não deixa o rei escapar. Esse é essencial porque eu ameaço o cheque com mate ali em F8. Então ele não tem tempo de fazer torre H1. Ele teria que dar cheque, rei F1. Segue o jogo aqui, mas meu rei tá bem seguro em E2. Torre H1, rei E2, né? Aí ele tem que defender, dama E5 única aqui. E tá dando pequena vantagem branca, mas a gente vai acabar empatando isso aqui. Ah, então foi isso. Torre H4. Ah, eu vi essa posição. Que aqui eu senti que não tinha nada, mas ele joga a Torre H4 primeiro. Aí eu teria que entender Torre H3 e aí entender que eu tenho ou Torre B8 com os perpétuos, ou Torre B8 dama E3, que é um lance que eu não pensei. É uma outra configuração de defesa, né? Que eu não tinha pensado. Pois é. Não, a única opção era rei G2 natural. Tem outros lances aqui também. Mas eu joguei torre por B7, que é ruim. Ele jogou dama H3, rei E1 e se fosse eu vi, torre BF8. Aqui eu senti que talvez esse fosse o lance, mas é muito triste esse lance, né? Porque eu deixo minha torre toda passiva aqui em B1, mas era a melhor defesa, a torre B3. Essa torre de 7 para B3.
Esse tomate que eu tomo. Esse. E agora eu vou dar cheque em B8? Será? Não, qual que é a diferença aqui? Cheque. Ah, ele não vai poder ter, ele não vai ter um dama H1 primeiro. Cheque, cheque, H6, cheque. Dama B2. Tem vários lances cirúrgicos aqui, né? Pensei nessa posição torre C3. Eu pensei nessa ideia muito parecida. Porque ameaça. Não sei o que ameaça. Dama D3 talvez ameaça, né? Que tem um lance espetacular que eu nunca ia imaginar. Nunca, meu Deus, que lance absurdo aqui. F3. Jogando com engine. Uau. Esse é espetacular, porque torre H3 leva mate. E dama F3, dama H2. Vai invadir. Uau, isso é incrível. Esse é muito difícil de imaginar. Então aqui eu fui um pouco por conceito. Eu gastei bastante tempo aqui, né? Foi de 24 minutos para 13. E eu joguei torre de 1B3. Acabei jogando um lance mais natural mesmo. Nessas horas você não pode se guiar muito por lance natural. Você tem que jogar o lance que você acredita que é o cálculo correto, né? Mas às vezes é isso. O cálculo mostra que é esse, mas assim, eu não consegui imaginar voltando a torre aqui para B3. Bem que não faz muito sentido, né? Eu tô pensando agora, porque quando eu jogo torre B3, essa torre pra cá, ele toma, que é o lance que me incomodava. Eu tomo, ele dá cheque, eu jogo rei D2. E aí minha dama tá muito mais limitada agora, não tem umas passagens de dama pra B2. E aqui eu vou dar cheque. Então, pensando bem, se eu vou dar cheque, não faz diferença a torre estar em B7 ou em B1. Porque eu não quero tirar a torre aqui porque ela tá cortando o rei, mas é uma coisa muito superficial isso, né? Pensando bem agora. Então, assim, exige bastante você fazer esse tipo de lance, você voltar a torre ali para B3. Né? Mas tudo bem, eu ainda achei uma defesa boa que eu acho. Eu dei cheque, cheque, e eu joguei torre B1 nessa hora. Por quê? Eu primeiro botei o rei dele em H6 para ele não ter um dama H6 cheque, que me incomodava. Sacrifiquei a torre para tomar a torre dele aqui, e se ele jogasse esse, ele ia jogar esse. Esse aqui eu também não cheguei com o computador, torre G1, que é o único, olha, essa lança é legal. Se toma, eu tomo, né? E aqui, se ele jogasse esse, eu troco as damas e rei E3. Eu achava que eu não perdia mais esse final. E E5, exatamente. Eu falei, legal essa análise, hein? Legal, torre C2, E5. Não é o único E5. Eu pensei em torre B1 também, em torre B6. Mas eu pensei nesse. E se jogar esse, torre D1, e ele não consegue evitar coração. Olha que maluquice isso. Ele até consegue voltar na torre, né? Mas ele vai ficar muito passivo aí. Eu vou jogar esse e esse, posso até ganhar o final. Tomar esses peões. Eu pensei nessa posição, torre C3, porque esse rei E4 toma com cheque. Aí eu tava na dúvida aqui um pouco. Rei E2. Eu tava pensando nessa posição aqui. É pro D6. Ah, eu tenho torre D1 se ele jogar torre D4. Ele dá cheque. Ah, esse lá e rei C2, olha só. Isso aqui eu não vi tudo isso. Se tomar, torre D1 ganha. Olha que legal. Eu ganho, né, se final. Se você cansou da análise já, relaxa que vai longe. Agora eu tô até que tem uns momentos que eu me culpei muito ontem ali de ter furado. Mas essa análise foi muito boa. Tudo bem que ele não entrou nisso, tá? Mas foi muito legal ver o Torre G1 aqui. Dama, H, Dama H5 parece que era o melhor lance aqui. Ele não jogou, ele jogou Dama B1, Dama F3. Ele foi muito prático aqui. Que é uma habilidade que ele tem mesmo. Jogou cheque. E aqui. Olha, eu gastei muito tempo, mas eu acho que foi bem gasto o tempo aqui. Eu fui de 13 para 2 minutos essa posição. Ele me deu cheque. E aqui eu tenho vários dilemas aqui de novo. Vários dilemas. Pô, essa análise é muito legal. Vou ter que mostrar ela inteira. Eu sei que tem gente que adora as análises longas, tem gente que não gosta tanto, mas eu vou mostrar. Essa análise é muito legal. E esse é o tipo de coisa que me motiva muito, assim. Né, eu tenho jogado menos hoje, né? Eu já falei bastante nos vídeos. Isso é o segundo torneio que eu jogo esse ano clássico, mas assim, 100% para jogar é uma motivação que me dá que é infinita essa motivação, assim. E muitas vezes por fazer as análises depois da partida, né? Então aqui eu pensei em vários lances. É um final super complicado de damas. Ele podia manter o ataque, ele preferiu mudar para o final porque ele achou que era uma vitória. Ele achou que ia ganhar tranquilo essa posição. Né? Foi o que eu senti. Porque se eu jogar rei C1 ou rei C2, tá caindo os dois peões com cheque.
Né? Se for rei C2, tá caindo esse também. Rei D1, mesma coisa. Não é o fim do mundo perder o peão, tá? Afinal de dama sempre tem muita chance de empate. O rei dele tá mal colocado, tá aberto. O peão em D6 é um problema. Só que ele toma um com cheque e depois pode tomar mais um ainda, não sei. Então eu não queria dar peão com cheque. Só que não tem lance. Eu tenho que jogar ou esse tipo de lance de rei, perde o peão com cheque, ou jogar rei E3, que não perde o peão com cheque, mas permite a troca de damas. Quando você permite a troca de damas, ou até dama C3 era possível também, você vai para um final de peões. E o final de peões é super delicado. Por quê? O final de peões é aquela coisa branco e preto. Ou tá ganho, ou tá perdido, assim. Ou tá empatado. O que quer dizer isso? Né? Parece meio ridículo o que eu falei agora, mas faz sentido. Você não consegue mudar a avaliação do final. Né? Porque quando tem torre, bispo, outras peças, você pode estar até ganho, mas assim, sempre tem jogo, né? O final de peões é muito direto. Se tá ganho, o cara vai ganhar muito provavelmente. Né? Se tiver empatado, vai empatar. Agora, quando tem mais peça, tem muito mais chance de errar, tem muito mais manobra, muito mais recurso. Como só tem rei e peões, tem muito menos recurso. Ou seja, é muito mais delicado você entrar no final de peões. Eu quero dizer que não tem volta. Então eu prefiro sofrer no final de damas com um peão a menos que tem chance do que entrar no final de peões morto. Porque aí o cara tem um plano e acabou. Eu não tenho como dificultar a vida dele, né, muitas vezes. Claro que o cara pode errar também, mas a chance do erro é muito menor aí. Então rei E3 é o lance que eu queria jogar. Dama C3 eu pensei bastante também. E eu fiquei muito na dúvida, na verdade. Primeiro que eu não entendi que ele é obrigado a trocar as damas. Foi o meu primeiro erro aqui. Eu até cheguei a pensar nesse, que é um lance que perde, inclusive. Olha que loucura. Eu perde esse lance, porque eu jogo esse, ele toma, aí eu troco as damas e jogo C5 e faço dama. Eu passei meio rápido essa linha na minha cabeça, mas eu não percebi que estava acontecendo isso. Eu tô coroando também. Então ele teria que trocar as damas aqui obrigado, porque se ele jogar esse, eu nem sei se joga cheque aqui, se joga até um dama F6, nem sei, deixa eu ver aqui diz o computador aqui. Ah, E5 mesmo direto. Porque esse peão é perigoso pra caramba. No final de damas, qualidade dos peões é muito mais importante que a quantidade dos peões. Toma aqui, essa posição é super perigosa. Ele até fala D6 direto. Sofisticado esse lance, né? Pra passar o peão. Você tem um monte de passado aqui, mas esses peões não andam, né? Eu já tô na sexta. Deve acabar empatando ainda, mas é perigoso, assim, é bem perigoso o final. O rei não tá chegando, né, pra bloquear o peão. Então ele teria que trocar as damas. Agora vem uma análise longa pra caramba aqui. Eu não achei que ele era obrigado a trocar. E eu fiquei com muita dúvida se ganhava ou não ganhava esse final. Então ele vai jogar rei G5. Se eu deixar ele entrar com o rei, uma vitória bem simples aqui, porque ele bloqueia meu avanço, vai disparar o peão, depois ele toma esse e vai ganhar tranquilo. Eu não tenho, eu já vou tomar até direto, né? Uma vitória bem simples aqui. Mas aqui eu vi que tinha uma ideia que era jogar E5. Repara que até o Engine tá meio na dúvida aqui. Aí toma. E aqui, o Engine nem sabe o que tá acontecendo. Ele ganha por um tempo nessa posição. Eu cheguei na posição final mais ou menos, mas assim, eu tinha só 10 minutos pra pensar nisso, né? E aqui F3 eu achava que era um lance importante. Pra quê? Pra não deixar ele jogar E4. Vocês vão entender por quê. Ele joga rei F6, eu trago o rei. Ele joga G5, eu trago o rei. Ele joga H5, eu trago o rei. Se G4, isso aqui empata. Troca-troca. Rei G, tô quase ganhando aqui, inclusive, né? Não, ele joga rei F5, rei F2. F2 pode ser? Pode, né? E4. Aí eu fico parado. Ele vai fazer. Opa, perdi. Será que eu tenho que fazer A5 aqui, única? Não, não, rei G3 pode ser. Quem que perde o outro? Ele joga G3. Bom, mas essa configuração eu entendi que empatava. Por quê? Sempre que ele jogar aqui eu tomo, sempre que ele jogar aqui eu encosto no peão. Eu fico aqui. Ele deixa o peão aqui. Eu não posso ir atrás do peão, porque aí eu perco para G3. Então, por exemplo, se eu for fominha e tentar pegar o peão, aí eu perco para G3. Peões coroam, só que eu preciso ficar de olho nesse peão aqui, no mais atrasado nesse caso. E ele não consegue progredir, o rei não consegue subir, porque eu estou disparando o meu também. Então essa posição eu entendi que empatava. Mas aí H4, rei G2, e eu achei que empatava essa posição. Porque se ele deixar eu jogar rei H3, eu acho que empata. Se ele jogar esse, eu faço rei H3 e empata. Rei F6, rei G4, ele não consegue evoluir. Aqui lá, rei F5, eu jogo rei G2. Se ele jogar G4, eu tomo com cheque aqui. E eu tô coroando o meu.
e eu consigo paralisar os peões dele aqui. Eu consigo vir pegar esse e voltar. Então como é que ele ganha nessa posição aqui? Tem um tema que é quadrados flutuantes, que eu confesso que eu não sei direito aplicar essa regra. Eu entendi na parte da... Quando a gente precisa, a gente aprende as coisas, né? Eu já vi muito esse conceito dos quadrados flutuantes que tem em livros de finais. Mas qual que é esse conceito? Quando ele joga aqui, ele joga G4. E se eu pensei assim, toda hora que ele jogar G4, eu tomo, ele faz E4. Eu falei, isso aqui tá tudo bem pra mim, porque eu não consigo pegar os peões dele mais. Ele vai coroar. Eu jogo esse, ele faz H3. Vem pra cá, vem pra cá. Ele vai corar o peão forçado aqui, eu não consigo segurar os dois. Mas eu falei, bom, eu vou corar o meu também. Eu jogo G5, ele tem que voltar, aí eu jogo G6 e empato. Depois eu jogo D6, eu também vou coroar. Só que tem uma falha nesse método. Ele pode tomar o peão em G5 aqui. Ele tá no quadrado ainda. Tem essa coisa dos quadrados flutuantes, quando são dois peões. Eu não sei nem explicar pra vocês aqui, tá? Mas procurem aí no Google. Mas a regra que eu entendi é que se os peões estão aqui na quinta, já era. Eles vão coroar. Como eu tenho um na quinta e um na quarta, quando eu digo os dois na quinta, isso aqui é avançado, tá, gente? Vejam mais uma vez aqui o vídeo se precisar. Deem uma pausa e voltem. Tô falando a análise que eu tive na partida e o que eu aprendi também, né? Fazendo essa análise depois da partida. Peões na quinta quer dizer o quê? Quinta para as pretas, né? Eu sei que aqui é a quarta fileira, mas aqui é. Ele tá na quinta para as pretas. Então, dois peões na quinta, ele ganha. E um peão na quinta ou na quarta, se ele rei tá nessa casa perfeita aqui, ele paralisa os peões. Então, nessa casa ele segura os dois. Se vier D6, ele vem. Lá ele toma e dá tempo de voltar ainda. Né? G6 rei, G7 rei. E aqui ele ganha. E eu entendi mais ou menos isso. E depois que eu joguei, eu acabei jogando rei E3, rei E3 aqui. Que é o melhor lance. Mas eu achei que eu perdia quando ele começou a pensar aqui. Ele não jogou dama C3. Mas eu achei que eu perdia com isso. Só que eu não perco, só que é por outro motivo. E aqui vem a confusão. Ele achou que o plano que eu pensei empatava. Ele pensou que nem eu. Só que nós dois estávamos errados, na verdade. Porque enquanto ele estava pensando, eu percebi que esse meu plano falhava. E ele continuou achando que o meu plano dava certo. Mas tem um outro plano que na verdade empata. Olha isso. Vocês não entenderam nada agora, né? Rei F4. G5 ele pode colocar. Cheque, né? Eu sou obrigado a jogar rei G4, rei G3. Ele troca as damas e rei G6. Se jogar E5, chega naquela posição. D por E5. Rei E4 para ganhar o tempo do F3. Se eu não jogar F3, ele vai empurrar os peões assim. Não, E4 tem que ser aqui, né? Porque se ele jogar H5, eu acho que eu empato com F3. E eu chego na posição ideal com o rei H3 aqui. Ah, mas ele te expulsa daqui. Expulsa, mas agora ele tá na casa de F5. Quando ele jogar G4, eu tomo com cheque. E agora eu tô com os quadrados flutuantes a meu favor. Eu pego o peão de H4 e chego, porque ele tá com o peão na quarta e outro na quinta. Só que aqui acho que ele faz E4 e ganha. Isso é isso, hein, que ganha. Tem outro lance que ganha, né? 4 não ganha? G4 mesmo. Mas F3? Não, dele troca, claro. Troca é H5, né? Tá bom. Tá. Não, G4, é. Porque esse final eu percebi. Rei G3, H5. Eu vi que esse final eu perdia. Ele tá de olho na coroação, tem que voltar, daí H4. Esse final eu analisei. Rei H2, aí ele pode ficar até onde ele quiser. E aí G3, coroa fácil. Tome H3. Opa! Como é que é? Não, 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 peraí. G3. Não, não, peraí, ele tem que dar um tempo, né? Agora eu levei um drible, deixa eu ver o computador aqui. Deu um drible. Ele tem G3, não dá certo aqui? Eu perco, inclusive, né? Rei E5, rei H2. Ah, não, eu deixo o rei H2, isso. Deixo o rei H2. Não, eu vi assim na hora. G3, toma, e aí esse, claro. Porque se eu tomar aqui, tá coroando. Se o rei tiver em G2, ele tá perto aqui, né? Aí quando eu encosto, aí cheque, tá bom. Não, acho que é difícil, hein? É difícil. Então, eu falei, bom, vou perder, né? Mas eu falei, bom, se ele achar, paciência, né? Só que aqui ainda empata. De outro jeito. Eu jogo o rei G3, que eu acho que é o único lance. Esse é sacanagem. Ah, tem A5 também, empata. Mas aí vamos ver, rei G3. Aí se rei F6 eu jogo rei G4. H6 eu acho que rei H5, né? Eu tô ganhando, inclusive.
Eu tô tomando aqui, se rei G7 devo fazer um E5, né? E tomar tudo, sei lá. Mas eu pensei nisso mais ou menos até. Eu cheguei nessa posição sem jogar o E5, né? Mas eu falei, ele joga H5 e eu tô perdido aqui, né? Ele vai fazer H4, ele vai fazer rei F6, rei E5, vai se aproximar, vai desviar o meu rei na hora certa e vai pegar meus peões. Só que eu jogo esse aqui. E aí se ele der cheque, ele perde aqui, inclusive. Não, não é esse que perde. Qual lance que perde mesmo? Toma. Não, toma. Rei F6. Isso, esse perde, né? Isso, eu jogo A5 aqui, exatamente. A5. Muito louco isso aqui. Porque se ele jogar esse, eu faço E5. Aí eu troco os peões, passado protegido, vou buscar esse. Pego o peão, né? Só que ele joga esse. Parece que eu vou perder, né? Rei G4, rei E5, perdi. Ainda empata. Ainda empata porque eu vou grudar no peão de trás aqui, né? Ah, tá, nem percebi isso. Mas aqui eu ganho com E5, olha que loucura. Esse e de novo quadrados flutuantes aqui. Eu pego esse peão e consigo voltar para esse. E eu tenho um passado protegido, eu vou ganhar. Vou pegar esse peão de graça e vou depois pegar esse e deixar você em Zug. Vou pegar o peão de E. Então, quando o pessoal tá acompanhando a partida com a barrinha, o que, que o pessoal pensa ali? Pô, pode ir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, não sei o quê. Ah, ele. O Cricor tem que jogar sempre o primeiro lance da barrinha, né? Porque ele tá vendo tudo ali a grande Messi. Não, olha o que eu tenho que analisar para chegar na conclusão de escolher um lance desses 5 possíveis, né? Dama C3 era uma opção. Dama C3 realmente perde, porque entra naquele final. Com E5 eu consigo fazer o meu passado, mas ele me ganha daquele jeito com H5, H4 lá na frente. Isso eu não percebi, claro, todos esses detalhes, né? Eu vi o final, transformando. No fim foi bom que eu joguei Rei E3, porque mesmo achando que eu ia perder, depois eu joguei achando que tá empatado. No final, aí quando ele começou a pensar, eu falei, putz, isso aqui dá errado, né? E ele não trocou as damas. Resumindo, ele fez bem não trocar as damas. Ele não pode trocar as damas aqui. Ele jogou Rei G7. Gastou 7 minutos e jogou Rei G7. Eu joguei dama G4 para tentar entrar com contra-jogo aqui. Ele tomou em A4. E aqui, eu tinha um lance dificílimo, que era F4 aqui, para avançar os peões e deixa eu levar 1 milhão de cheques. Joguei dama E6, que é razoável. Ele deu cheque. Cheque. Eu comecei a esconder meu rei. Rei G2, dama E5, cheque. Rei H6. Eu tinha que ter jogado F3 aqui. Eu não percebi que eu tinha uma resistência muito boa aqui com F3. Porque é importante esse peão estar firme aqui em E4. Muito importante. Eu crio várias ideias de contra-jogo com E5. E meu rei fica um pouco mais seguro, né? Eu joguei esse. Rei G5, dama H7, que foi ruim, mas ele não aproveitou bem. Cheque lá. Cheque, cheque, cheque lá. Rei F2, que é um lance bem importante para evitar umas entradas de rei. E eu comecei a ver que não estava tão fácil. E como ele deu muito cheque vai e vem, olha como meu tempo subiu. Eu ganhei o quê? 30 segundos por lance. No acréscimo. E o tempo começou a subir, eu comecei a ter um pouco mais de tempo. Eu cheguei até 1 minuto, né, nessa partida. E ele jogou A5 e eu joguei dama D7. E aqui ele gastou 5 minutos aqui. E ele começou a ficar incomodado dessa posição. Eu tinha desanimado, assim, não tinha desanimado de fazer qualquer coisa, mas eu senti que estava bem perdido no final em algum momento, né? Mas aí, claro, você vai lutando, lutando, eu comecei a ver que, pô, de repente tá super difícil pra ele progredir aqui. A4 eu tomo, se ele for apoiar o peão, eu pego o peão de D6 e eu disparo. Rei dele segue bem exposto, vai levar um monte de cheque. Não tá fácil. E o plano pra ele ganhar aqui era bem contra-intuitivo, ele tinha que jogar A4 mesmo. Dama A4, entrega o peão, daí cheque e ele vai entrar com o rei. Ele entrega o peão, só que ele começa a entrar com o rei com a dama, e aqui eu vou perder. Ele não imaginou esse final. Se ele imagina, ele ia jogar muito fácil, porque é desesperador essa posição pra mim. Qualquer troca de damas eu vou perder, meu rei tá muito exposto, né? Mas ele não pensou nisso. Aí ele deu cheque, joguei lá, cheque, lá, esse, rei F2. Essa posição repetiu já uma vez. É a segunda vez que repete, né? Tinha essa posição no lance 49, que eu joguei dama D7. Depois do cheque aqui eu joguei rei F2, lance 52, repetiu 2 vezes já. E ele jogou rápido aqui rei H6. Ele não viu o A4. Aí eu falei, beleza, né? E agora realmente ficou empatado. Dei cheque, cheque, cheque. Olha como subiu meu tempo. Olha que loucura. Eu tinha 1 minuto, eu tô com 4 minutos e meio aqui. Dama D8. E aqui
E aqui eu deixei escapar. Foi uma coisa muito chata aqui. Porque eu tinha percebido que repetiu duas vezes a posição. Então, assim, se ele chegar com rei em G5 e eu jogar dama D7, repete três vezes e empata. É regra do chess.com, regra do xadrez, né? Vocês estão acostumados aí na internet que empata sozinho a partida. E aqui eu comecei a pensar um monte aqui. Eu tinha jogado super rápido, assim, eu acumulei um tempo, né? Não foi questão. É claro, 4 minutos não é a mesma coisa que ter 20, né? Mas eu consegui acumular um tempo, eu tinha, né, um tempo para respirar, né? Porque uma coisa é você ter 30 segundos, que é tenso. Agora você tem 4 minutos, você respira, você entende o que está acontecendo, né? E eu percebi que a única chance dele escapar era jogar um cheque, rei G5. E aí ele vai cobrir de dama F6 e vai tentar se esconder um pouco com esse rei. Ou até ele pode botar o rei em H6 aqui, se esconder também. Ou até o rei em F6. Só que eu esqueci completamente que eu posso dar cheque, era a minha ideia inicial. E se ele jogar esse, eu repito a posição pela terceira vez. Eu jogo dama D7, eu poderia chamar o árbitro e empatar a partida. E ele não tem outra opção aqui. Porque esse rei F6 eu dou cheque, mais uma vez. E se ele cobrir, agora eu tomo o peão e ele não consegue invadir com o rei. Aqui é um empate fácil. 3 contra 3. E ele ia jogar rei G5. Ele não tinha percebido essa repetição, porque já faz quase 10 lances, né, que repetiu. E eu tinha visto repetir. Eu até. Eu não quis anotar na planilha. Você pode fazer um risquinho assim, pra falar, ó, isso aqui repetiu duas vezes já, pra você ficar de olho. Mas eu nem quis fazer o risquinho, porque senão ele ia perceber também. Eu falei, vou deixar na minha cabeça aqui. Só que eu esqueci nesse momento. E não joguei dama C8 check. Ele ia jogar esse, certeza, pra escapar. E aí, em vez de fazer o lance, eu anoto o lance, chamo o árbitro e ia falar, ó, tá empatado aqui. Repetiu três vezes com dama D7. Lance 49, lance 52 e lance 57. Repetição de diagrama três vezes, né? Eu joguei dama D7, que ainda é razoável. Rei G5 e eu tinha que ter jogado dama D8 aqui. Não joguei dama D8. Ele jogaria rei H5 e eu acho que eu ia perder de qualquer jeito aqui, porque tá ficando meio difícil aqui. Porque esse dama 5 ele toma esse peão, eu acabei, não tem mais cheque. Eu posso piorar minha posição. Talvez dama D7 voltaria aqui. Mas agora ele tem um pequeno respiro, né? Talvez empatasse ainda. Porque rei H6 dama H3 de novo, né? Ele teria que achar alguma defesa aqui, um ataque. Porque a 4 agora não é a mesma coisa, né? Eu tomo. E agora o rei não tá entrando aqui em F4. Uma pena. Aí eu joguei dama G4, aí ele começou a se ajeitar de novo. E eu não consegui apertar ele no tempo, né? Porque ele, quando baixou pra 4 minutos, ele ficou meio sem saber o que fazer. E aí ele acabou me dando essa chance que eu não aproveitei, né? E ainda tinha 4 minutos, né? Ele não chegou a ficar tão pendurado assim. E agora ele jogou dama E7. E agora já não tá tão fácil mais. Porque ele tira minha dama daqui, eu preciso ficar de olho nesse, quero ficar de olho nesse. Agora o rei tá podendo entrar aqui. Eu joguei dama B5. Ele jogou. Não jogou o melhor lance aqui de novo. Ele tinha uma tentativa melhor, não lembro qual. Jogou dama D8 para defender o peão. Rei G3 foi bom. Rei G5, aqui foi minha última chance. Eu deixei escapar. Já estava um pouco apertado no tempo de novo. Baixei para um minuto e pouco. E dama B2 era o único lance aqui. A ideia é, claro, incomodar o rei dele, né? Em cima de tudo. O rei dele tá muito exposto ainda aqui, muito exposto. E se ele tirar a dama, cheque, pega o peão, né? Eu queria ficar de olho no peão aqui no avanço. O rei dele não esconde aqui. Tipo, se eu jogar dama E7, eu dou cheque. Volta, eu tomo o peão. Não tem nada. Esse peão não cai. E eu tenho o dama D8 entrando ali depois também. Já aqui eu fiz um lance que não faz sentido, dama B3. É claro que tá com um minuto, às vezes você vai fazer um lance que não é ideal, mas assim, é muito frágil esse lance, né? Porque ameaça dama E3, só que ele vem dama E7, agora ele vai invadir com a dama. Eu já nem consegui tomar o peão, e ele vai invadir entrando com o rei aqui, já era. Aqui eu vou perder. Foi uma defesa boa por vários lances, mas aqui deu aquela apagada, não consegui acompanhar aqui o lance correto, que era o dama B2. Eu pensei, só que eu queria ficar muito de olho no avanço do peão, pra defender o A4, né? Mas aqui, se ele jogar A4, eu dou um monte de cheque aqui, e até pego o peão com cheque, talvez. E aí ele coordenou bem de novo. Dama E7, aí já era. Dama C2, mas é um lance. Já não tem um lance pra fazer aqui. Ele vai começar a entrar com rei, tipo, rei F2, rei F4. Ameaça cheque, cheque eu vou perder. Esse. E ele entrou com rei. E aí. Eu tô totalmente paralisado aqui. Se eu tomar ali, ele toma com cheque e troca as damas.
esse lá, esse. E aqui ele foi avançando, aqui podia estar abandonado já. E aí G4, porque quando eu tomar ele dá um monte de cheque, troca as damas aqui, vai curar o peão de A e eu não tenho nenhum contra-jogo, né? E é isso. 68 lances, terminou de maneira bem triste o torneio. O torneio foi bom ainda. Eu subi 3 pontos de rate, mesmo perdendo a última rodada, né? Fiquei muito satisfeito com as partidas que eu joguei. Aqui teve alguns momentos que eu não podia ter errado quando eu tive a chance. Teve alguns erros aceitáveis, claro, né? Estamos sempre na pressão, jogando com um adversário muito forte. Tá tentando criar chance sempre. Mas alguns momentos ali, o final eu devia ter visto dama C8 check ali, porque eu já tava de olho na defesa, né? E teve outros momentos também antes que eu devia ter avaliado um pouco diferente, mas é isso aí. Uma partida muito lutada, é legal sempre terminar o torneio com uma partida bem lutada. É claro que é super chato quando você perde, mas é isso aí. Faz parte, e eu vou analisar mais uma partida do torneio com certeza, com Cubas que eu gostei bastante, talvez mais alguma eu pegue também. E é isso, eu vou tentar colocar na descrição aqui desse vídeo a classificação do final do torneio. E coloquei nos comentários o que vocês acharam, se vocês estavam assistindo a partida ao vivo também. E eu terminei em sétimo lugar no fim das contas, por causa dessa derrota, com 6,5 pontos em 9. 5 vitórias, 3 empates e uma derrota na última rodada. E é isso aí. Não esquece de também curtir o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!